Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Lucas 19, versículo 8, nós lemos: E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Se Jesus entrar em sua casa, casa de Zaqueu, mudança. Nada é mais contagiante para quem prega a palavra de Deus do que ver uma pessoa nas condições de Zaqueu. O homem que a maior parte da sua vida viveu sendo odiado por todo Israel por causa da sua profissão, cobrador de impostos de Roma, que possivelmente extorquiu o seu próprio povo para adquirir vantagens financeiras. Mas ao ter um encontro com Jesus, Zaqueu experimenta uma maravilhosa mudança de vida ao ponto de abrir mão de qualquer coisa para estar perto de Jesus, para ter acesso ao reino de Deus. Eu penso que cristianismo sem mudança é um altar sem sacrifício, vira simplesmente um objeto decorativo. Certa vez eu fui convidado a palestrar numa igreja presbiteriana fora do Rio de Janeiro. Após ter pregado no domingo pela manhã, uma irmã em Cristo me procurou e disse que o seu sonho era ver o seu esposo convertido ao Senhor. O seu sonho era que toda a sua família estivesse na casa de Deus, servindo ao Senhor. E eu perguntei para ela se eu poderia visitar então seu esposo. Ela disse: o senhor pode até ir, mas ele não gosta de crente, é uma pessoa má, na vizinhança ninguém suporta ele, por muitas vezes ele jogou água quente através do muro para queimar os irmãos que estavam indo para as igrejas pela manhã. Então eu disse: mas eu vou me arriscar aí a si mesmo. E ela disse: mas se o senhor chegar lá e ele tratar o senhor mal, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar envergonhada. Eu disse: não, eu assumo o risco, eu vou a si mesmo. Se ele não gostar, não tem problema, eu venho embora, mas eu vou tentar. E eu lembro que quando eu cheguei lá, juntamente com a sua esposa, juntamente com o reverendo da igreja e a sua esposa também, este senhor estava chapiscando o muro. Ele tinha terminado uma reforma na casa, estava agora ali fazendo um acabamento no muro, e eu fiquei sem saber o que falar para ele, porque eu sabia que ele não gostava de crente, e a fama dele de ser uma pessoa briguenta era muito grande, e que possivelmente eu poderia ser maltratado por ele ali, mas eu fiquei pedindo orientação a Deus, o que é que eu falaria para ele para atrair a atenção dele. E de repente, olhando para ele, eu perguntei se ele era morador, se ele nasceu naquela região. E ele disse que não, que nasceu em João Pessoa. Eu disse: então, nós somos conterrâneos. E eu perguntei: aonde o senhor nasceu? Ele disse: eu nasci em tal local. E eu disse: eu nasci lá pertinho. E acreditem vocês, esta foi a oportunidade que Deus nos deu para a gente começar a conversar. E sabiamente, a esposa dele perguntou: José, posso fazer um café para a gente? E naquela hora ele falou assim: pode fazer, mulher, faz um café. E ali nós entramos naquela casa. Aquele homem me deu abertura para falar e para conversar com ele, até que depois de um certo tempo eu já tinha que ir para a casa do pastor, do reverendo no qual eu estava. Eu disse: seu José, eu peço permissão para fazer duas coisas. Primeiro, para ler um texto da Bíblia. O senhor permite? Ele disse: pode ler. Eu falei: eu vou ler o Salmo de número 127. E depois, o senhor me permite orar? Ele disse: sim, eu permito. Então eu li o Salmo de número 127, o versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E ele disse: o que significa isso? Eu falei: significa, seu José, que o Senhor é um excelente mestre de obra. Significa que o Senhor tem muito talento pelo que o Senhor sabe fazer. Significa que o Senhor tem muito bom gosto. Mas também significa que o Senhor ainda tem uma outra casa para trabalhar, que é uma outra casa esperando o Senhor chegar. E ele disse: mas que casa é essa? Eu falei: é a casa de Deus. E ali eu terminei uma oração, orei com ele e fui embora. E quando eu estava pregando à noite, quem entra pela porta da frente daquele templo, da presbiteriana do local em que eu estava, foi o seu José e a sua esposa. E aquele homem aceitou Jesus. Um ano após, o reverendo da igreja me ligou e disse: irmão Paulo, você não tem noção que irmão José tem sido para esta igreja, tem sido um excelente obreiro. Eu posso dizer que o melhor obreiro que nós temos. Que homem dedicado.
como este homem mudou de vida. Então, queridos, que a gente possa entender que Jesus é esta pessoa que nos transforma, que nos muda. Você quer mudança? Ó Deus, nos ajude. Em nome de Jesus, que assim conforme o Senhor entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu experimentou esta mudança, que a gente experimente isto a cada dia, assim conforme o nosso irmão José também. Amém.